A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você e a sua casa. Hoje quero te convidar a caminhar comigo por uma jornada sagrada, uma viagem pela mesa de Deus, onde cada alimento carrega um mistério espiritual. E o primeiro deles é o mel, símbolo da doçura que Deus devolve àqueles que atravessaram o amargo da dor. Na palavra está escrito em Êxodo 3:8: Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O mel é o sinal da promessa. É a lembrança divina de que depois do deserto vem a abundância. Quando Deus fala de uma terra que mana leite e mel, Ele não está apenas descrevendo fertilidade ou riqueza. Ele está dizendo: eu vou adoçar aquilo que antes era amargo. O mel é o toque de Deus que transforma o sofrimento em sabor de recomeço. Quantas vezes a vida nos deixa um gosto amargo? Palavras que feriram, perdas que marcaram, silêncios que doeram. Mas quando o Senhor entra em nossa história, Ele não apaga o passado. Ele adoça o caminho à frente. O mel da presença de Deus é o antídoto contra a desesperança. E veja como a própria criação nos ensina. As abelhas produzem o mel com esforço, paciência e constância. Elas transformam o néctar em doçura. Assim também Deus transforma tuas lágrimas em testemunho, tua espera em renovo. Cada gota de mel que a Bíblia menciona é uma lembrança de que o tempo amargo não dura para sempre. No corpo, o mel é cura. A ciência confirma o que a fé já sabia. O mel fortalece o sistema imunológico, renova as energias e ajuda na cicatrização. No espírito, ele tem o mesmo efeito. Cicatriza feridas invisíveis, renova o ânimo, fortalece a alma cansada. Davi escreveu no Salmo 119, 103: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra de Deus é o mel da alma. Quem se alimenta dela reencontra o sabor da vida. Talvez você esteja vivendo um tempo sem gosto, orando, mas sem sentir, lutando, mas sem forças, acreditando, mas com o coração cansado. Deus hoje quer colocar mel em tua boca espiritual. Quer devolver a doçura da fé, o brilho da esperança e o perfume da paz. Pratique esse gesto simples. Ao acordar, tome uma pequena porção de mel e, junto com ela, declare um versículo de gratidão. Deixe que a doçura física e espiritual se encontrem dentro de você, porque quando o corpo e a alma se alinham em gratidão, o Espírito Santo encontra morada. Agora feche os olhos, se puder, e ore comigo. Senhor, eu te agradeço por cada recomeço que o teu amor prepara. Mesmo quando o tempo foi amargo, tu estavas comigo. Hoje eu te peço, adoça o meu coração com a tua palavra. Renova as minhas forças como o mel renova o corpo. Que a tua presença, doce e constante, me ensine a confiar de novo. Acalma minha alma, Jesus, e faz-me provar outra vez a doçura da tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o mel da palavra te visite hoje. Que aquilo que era amargo se transforme em paz. E que a doçura de Deus te acompanhe em cada amanhecer. Seguimos nossa jornada pelos alimentos sagrados da Bíblia, e o segundo deles é o azeite de oliva, o óleo da unção e da cura. Desde os tempos antigos, o azeite foi símbolo da presença de Deus. Quando um rei, um profeta ou um sacerdote era escolhido, ele era ungido com azeite. Essa unção não era apenas um ato simbólico, era o sinal visível de uma escolha divina, o selo do Espírito Santo sobre uma vida. O azeite representa o toque de Deus que consagra, protege e fortalece. Em 1 Samuel 16:13 está escrito: Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando o azeite tocou a cabeça de Davi, algo mudou para sempre. Não foi apenas o corpo que foi ungido, mas a alma. E assim é conosco. Quando o Espírito Santo nos toca, ele derrama azeite sobre as feridas, sobre os medos, sobre as áreas secas da vida que precisam florescer outra vez. O azeite é símbolo da presença constante de Deus. Ele acendia as lâmpadas do templo e alimentava o fogo que nunca se apagava.
O mesmo fogo, hoje, é a chama do Espírito em teu coração. Talvez você sinta essa luz enfraquecida, talvez a fé pareça pequena. Mas saiba, Deus ainda mantém uma gota de azeite acesa dentro de você, e uma única gota é suficiente para reacender toda a chama. No corpo, o azeite é vida. A ciência reconhece seu poder. Ele reduz inflamações, fortalece o coração, protege o cérebro e equilibra o corpo. Mas, espiritualmente, o azeite faz ainda mais. Ele penetra as áreas mais profundas da alma, amaciando o coração endurecido pelas dores da vida. O azeite do Espírito Santo suaviza, consola e traz paz onde antes havia ferida. Talvez você tenha passado por momentos em que o coração ficou pesado, em que palavras te feriram, ou o silêncio do céu te fez duvidar. Deus quer te ungir hoje. Ele quer derramar azeite fresco sobre a tua vida, azeite de perdão, de cura, de recomeço. Porque quando o Espírito Santo unge, o cansaço se transforma em descanso e a dor em testemunho. E há algo muito especial que você pode fazer. Ao cozinhar, ao preparar sua refeição, ou até mesmo ao orar em silêncio, pegue um pouco de azeite e diga: Senhor, unge a minha vida com o teu Espírito, cura-me por dentro e por fora. Não é um ritual, é um gesto de fé, uma entrega. O azeite não é o poder, mas representa o poderoso que habita em você. Agora, permita-me orar com você. Senhor meu Deus, derrama o teu azeite sobre nós. Unge cada mente cansada, cada coração ferido, cada corpo que precisa de cura. Assim como o azeite penetra o alimento e o transforma, que o teu Espírito penetre nossa alma e nos renove. Retira de nós a amargura, o desânimo, o medo. Toca com teu óleo santo as feridas do passado e faz delas cicatrizes de fé. Senhor, unge nossas mãos para abençoar, nossos lábios para louvar e nossos passos para seguir o teu caminho com coragem. Em nome de Jesus, o ungido de Deus, nós oramos. Amém. Que o azeite do Espírito Santo repouse sobre você hoje. Que ele te cure, te fortaleça e te traga paz. E que em cada gesto simples do teu dia, você sinta o toque suave do Deus que unge, restaura e renova. Chegamos ao terceiro alimento sagrado da nossa jornada: o trigo, a força da perseverança. Desde os tempos mais antigos, o trigo foi símbolo de sustento, de provisão e de fé diária. É do trigo que vem o pão, o alimento mais simples e, ao mesmo tempo, o mais essencial. E é justamente por isso que Jesus escolheu o pão como sinal da sua presença. Em João 6,35, ele declara: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O trigo é o alimento da perseverança porque ele não nasce pronto. Ele precisa ser plantado, crescer, ser colhido, moído e transformado. Cada grão passa por um processo, assim como cada um de nós passa por provações. O trigo precisa ser esmagado para se tornar pão, e o cristão precisa ser provado para amadurecer na fé. Mas o mesmo Deus que permite o processo é o Deus que dá propósito a cada etapa. Talvez você esteja sendo moído agora, pelas dores, pelos atrasos, pelas orações que ainda não tiveram resposta. Mas não se desespere. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada grão de dor em alimento espiritual. O trigo só se torna pão quando é quebrado. E o coração só se torna morada de Deus quando se abre mesmo ferido para ser moldado. O corpo também se beneficia desse alimento sagrado. O trigo integral sustenta, dá energia e equilíbrio ao organismo. Ele é força diária, alimento constante. E espiritualmente, o trigo cumpre a mesma função. Fortalece a fé, sustenta o ânimo, alimenta o espírito. Quando Jesus partiu o pão na última ceia, ele não estava apenas repartindo alimento. Ele estava ensinando que a verdadeira força está em se doar, em repartir o que se tem, em manter-se firme mesmo quando a vida tritura. O trigo representa o milagre da perseverança, aquele que continua crendo mesmo quando tudo parece desabar. E eu quero te convidar a transformar algo simples em um ato sagrado. Da próxima vez que você comer pão,
Feche os olhos por um instante e lembre-se: este pão é símbolo de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Sinta a presença do Senhor naquele momento. Agradeça pela provisão, mesmo que ela pareça pequena, porque o coração grato sempre reconhece o pão como milagre. Agora, permita-me orar com você. Senhor, Tu és o pão da vida. Tu és aquele que sustenta, que fortalece e que alimenta a nossa alma. Hoje te agradecemos pelo trigo, símbolo da perseverança e da fé. Mesmo quando somos moídos pelas dores da vida, sabemos que o Teu amor nos molda para um propósito maior. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, a permanecer firmes quando o vento sopra e a reconhecer o Teu cuidado em cada pedaço de pão. Abençoa o alimento em nossas mesas e a fé em nossos corações. Renova-nos, Senhor, com a Tua presença viva. Em nome de Jesus, o pão que desceu do céu. Amém. Que o pão de cada dia te lembre sempre que Deus é fiel em toda a provisão. Que o trigo da fé nunca falte na tua vida. E que mesmo em tempos de escassez, o Senhor continue multiplicando a tua esperança e o teu sustento. Chegamos ao terceiro alimento sagrado da nossa jornada: o trigo, a força da perseverança. Desde os tempos mais antigos, o trigo foi símbolo de sustento, de provisão e de fé diária. É do trigo que vem o pão, o alimento mais simples e, ao mesmo tempo, o mais essencial. E é justamente por isso que Jesus escolheu o pão como sinal da sua presença. Em João 6,35, ele declara: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O trigo é o alimento da perseverança porque ele não nasce pronto. Ele precisa ser plantado, crescer, ser colhido, moído e transformado. Cada grão passa por um processo, assim como cada um de nós passa por provações. O trigo precisa ser esmagado para se tornar pão, e o cristão precisa ser provado para amadurecer na fé. Mas o mesmo Deus que permite o processo é o Deus que dá propósito a cada etapa. Talvez você esteja sendo moído agora, pelas dores, pelos atrasos, pelas orações que ainda não tiveram resposta. Mas não se desespere. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cada grão de dor em alimento espiritual. O trigo só se torna pão quando é quebrado. E o coração só se torna morada de Deus quando se abre mesmo ferido para ser moldado. O corpo também se beneficia desse alimento sagrado. O trigo integral sustenta, dá energia e equilíbrio ao organismo. Ele é força diária, alimento constante. E espiritualmente, o trigo cumpre a mesma função. Fortalece a fé, sustenta o ânimo, alimenta o espírito. Quando Jesus partiu o pão na última ceia, ele não estava apenas repartindo alimento. Ele estava ensinando que a verdadeira força está em se doar, em repartir o que se tem, em manter-se firme mesmo quando a vida tritura. O trigo representa o milagre da perseverança, aquele que continua crendo mesmo quando tudo parece desabar. E eu quero te convidar a transformar algo simples em um ato sagrado. Da próxima vez que você comer pão, feche os olhos por um instante e lembre-se: este pão é símbolo de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Sinta a presença do Senhor naquele momento. Agradeça pela provisão, mesmo que ela pareça pequena, porque o coração grato sempre reconhece o pão como milagre. Agora, permita-me orar com você. Senhor, Tu és o pão da vida. Tu és aquele que sustenta, que fortalece e que alimenta a nossa alma. Hoje te agradecemos pelo trigo, símbolo da perseverança e da fé. Mesmo quando somos moídos pelas dores da vida, sabemos que o Teu amor nos molda para um propósito maior. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, a permanecer firmes quando o vento sopra e a reconhecer o Teu cuidado em cada pedaço de pão. Abençoa o alimento em nossas mesas e a fé em nossos corações. Renova-nos, Senhor, com a Tua presença viva. Em nome de Jesus, o pão que desceu do céu. Amém. Que o pão de cada dia te lembre sempre que Deus é fiel em toda a provisão. Que o trigo da fé nunca falte na tua vida. E que mesmo em tempos de escassez, o Senhor continue multiplicando a tua esperança e o teu sustento.
Chegamos ao quinto e último alimento sagrado desta jornada espiritual: o peixe, o alimento da fé e da multiplicação. Poucos símbolos na Bíblia carregam tanto significado quanto o peixe. Quando Jesus caminhava entre o povo, muitos dos seus milagres aconteceram à beira do mar ou sobre as águas. Os primeiros discípulos eram pescadores, homens simples que aprenderam com o Mestre o verdadeiro sentido de confiar. Em Mateus 14:19 está escrito: "E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os." Naquele momento, Jesus mostrou que o pouco nas mãos dele se torna muito. O peixe se multiplicou e ninguém saiu com fome. Aquele milagre não era apenas sobre comida, mas sobre fé. A fé que entrega o pouco e confia no poder de Deus para fazer o impossível. O peixe representa o alimento da fé. É o sustento que vem do alto quando tudo parece faltar. É o milagre silencioso que se manifesta no cotidiano de quem confia. Por isso, os primeiros cristãos usavam o símbolo do peixe para se reconhecerem entre si. Quando desenhavam um peixe na areia, estavam dizendo: "Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, meu Salvador." O peixe também é sinal de obediência. Lembra quando Pedro pescou a noite inteira e nada conseguiu? Mas ao ouvir Jesus dizer: "Lança as redes outra vez", ele obedeceu. E quando o barco se encheu de peixes, Pedro entendeu: a provisão vem quando seguimos a voz do Mestre. A bênção está do outro lado da obediência. No corpo, o peixe é fonte de vida, rico em ômega 3, fortalece o coração, acalma a mente e renova as energias. Mas na alma, ele é ainda mais poderoso. É o alimento da fé que acalma tempestades, que faz o coração repousar nas promessas de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, um tempo em que parece que as redes estão vazias, que o esforço é grande e o resultado é pequeno. Mas o Senhor te diz hoje: lança as redes de novo. Não desista. Mesmo que a noite pareça longa, a manhã de Deus está chegando. O mesmo Jesus que multiplicou peixes e pães é o mesmo que está cuidando da tua vida agora. E há uma prática simples, mas cheia de fé. Ao comer peixe, faça uma oração curta e sincera. Senhor, multiplica a minha fé como multiplicaste os peixes. Transforma o pouco que tenho em abundância espiritual. Que eu nunca duvide do teu cuidado. Cada refeição pode se tornar um altar, cada alimento, uma lembrança viva da presença do Deus que provê. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tu és o Deus da multiplicação. Tu és aquele que alimenta multidões e sustenta corações cansados. Hoje queremos colocar nossas redes diante de Ti. Redes vazias, sonhos interrompidos, orações que parecem não ter resposta. Ensina-nos a obedecer a Tua voz e lançar as redes novamente, mesmo quando o mar parece calado. Multiplica, Senhor, a nossa fé. Transforma o pouco em muito, o fraco em forte, o abatido em vencedor. Abençoa, Senhor, os lares que hoje esperam provisão, os corações que esperam resposta e as mãos que continuam crendo mesmo sem ver. Que o Teu Espírito Santo nos alimente com esperança, nos fortaleça com paz e nos ensine a repartir o que temos. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. E assim, encerramos nossa jornada pelos 5 alimentos sagrados da Bíblia. O mel, lembrança da doçura e do recomeço de Deus. O azeite, símbolo da unção e da presença do Espírito Santo. O trigo, a força da perseverança e da fé diária. As romãs, o fruto da aliança e da multiplicação divina. E o peixe, o alimento da fé e do milagre. Que cada um desses alimentos te inspire a viver com mais fé, mais gratidão e mais intimidade com o Senhor. Que o teu corpo seja fortalecido, a tua alma restaurada e o teu espírito renovado pela presença viva de Deus. Fique em paz, porque o Senhor vela por você. Amanhã será um novo dia abençoado, e o mesmo Deus que multiplicou o pão e o peixe há de multiplicar a tua fé e a tua esperança. Em nome de Jesus. Amém.